Olá, trader e investidor, me chamo Gisiel Adriel Brandão e serei seu professor aqui nessa videoaula, ok? Então aqui vocês vão passar um pouco a entender como é a análise estrategicamente escolhida aí pelos grandes players, pelos grandes traders do mercado. O que é essa estratégia, né? O que é essa leitura de mercado, como que eles fazem essa análise para tirar grandes benefícios aí dos números, os principais pontos aí que o mercado vão dar grandes oportunidades, ok? Só para lembrando vocês, não desconsiderem o estudo, façam, avaliam e vejam os resultados que podem te trazer. Só para mencionar, esse tipo de análise aqui é das consideradas mais importantes na análise técnica, ok? Tanto que grandes players aí que operam pesadamente no mercado utilizam somente desse tipo de leitura para montar sua operação, fazer sua operação e traz resultados consistentes a esses grandes players, ok? Então vamos aprender na prática aí como avaliar os números de ouro, como que interpreta aí essas condições de mercado, como que a gente utiliza na leitura gráfica ali marcar os principais números. A gente precisa entender isso. Dentro do tipo de análise de fluxo, a gente está interpretando onde entra volume, combustível do mercado que impulsiona, né, que provoca o timing. Esse tipo de análise é onde a gente vai identificar onde está cessando esse volume para acontecer ali um ponto de retorno. Ou seja, muitas vezes grandes players não conseguem pegar a ida do movimento, mas conseguem entender onde o mercado pode parar e reverter com um movimento um pouco proporcionalmente maior, ok? Então vamos avaliar aqui no gráfico. Eu estou com o gráfico aqui da BTOW3, o gráfico semanal. Podemos ver que não tem nada marcando aqui ainda, mas vamos lá aprender na prática como fazer a interpretação. Só lembrando, os números de ouro são aí conhecidos como os números de força, regiões onde o mercado realmente briga por interesse, preços que na maioria das vezes se tornam justos para o mercado, ok? E se o mercado tem condição para rompê-lo, é porque tem que ter algum motivo para passar por ele, ok? Quando não passa, a reversão é clara e é forte, o movimento é tendencioso e dá boas oportunidades, tanto para quem gosta de pegar tendência, tanto quanto para quem gosta de fazer scalping, ok? Dentro da análise técnica para dólar e DI, os grandes players utilizam dessa análise para fazer suas operações, principalmente em DI. Nós chega lá já. Vamos lá. Então, primeiramente, o que a gente precisa entender sobre os números de ouro, a gente precisa saber o que seria, como que são formados. Então, vou pegar aqui só para exemplificar o que seria aí um número de ouro para o mercado, né? Vamos imaginar que o mercado vem numa tendência e começa a trabalhar subindo numa tendência de alta e vai formando aqui os seus preços e de repente começa a fazer correções e assim por diante. Quem está analisando o número de força costuma observar regiões onde o mercado passa várias vezes como suporte e resistência e respeita esses números, ok? Então esses números aqui que o mercado passa muitas vezes são considerados pontos de controle do mercado, pontos decisivos, números ali que o mercado precisa ter algum motivo para ter uma decisão de passar acima ou se manter abaixo, ok? Isso é como se o mercado estivesse precificando aí o preço justo do mercado ou daquele ativo para aquele momento. Então vamos entender lá no gráfico como é formado, né? Então aqui eu estou com o gráfico de BTOW3, um gráfico semanal, principalmente para quem gosta de pegar análise para longo prazo ou até mesmo para uma semana, tanto faz. Vamos lá. Então primeiramente eu preciso identificar visualmente onde eu vejo que o mercado passou várias vezes. Então vamos pegar aqui esse conjunto de preço aqui, essa faixa de preço aqui. Olha só quantas vezes o mercado passou por essa região, né? Perdão. Uma região bem importante. Conseguimos ver aqui, ó, claramente como o mercado passou uma vez aqui, depois passou por aqui, aí teve motivo para romper aqui, rompeu aqui, aí segurou aqui, aqui,
Ou seja, esse aqui é um número importante para BTOW3, ok? Qual outro número aí que podemos projetar como número de força? Vamos ver lá, como se fosse uma resistência. Vamos pegar esse ponto aqui. Será que esse ponto aqui o mercado passou várias vezes? Olhe bem visualmente e consideramos que sim. Mas vamos dar uma ajustada praticamente no preço. Observem, temos dois níveis importantes nessa faixa de preço. Temos essa formação de topo aqui que foi ponto de briga. Observem claramente, é isso que vocês têm que conseguir entender. Foi topo, depois rompeu, depois virou suporte aqui, era resistência, virou suporte, aí virou suporte e aí sim rompeu e virou agora resistência. Aí o mercado subiu e olha só onde que ele bateu. Bateu aqui como resistência e derreteu para baixo. Aí nesse momento o que nós temos? Temos BTOW3 novamente nessa faixa de preço. E olha só o que está acontecendo aqui no candle semanal. Brigando. E já quantos dias já o mercado está passando por essa fase? 25 dias aí o mercado está brigando nessa faixa de preço, ok? Então observem que números importantes e decisivos do mercado não passam com facilidade. Não importa o que você pensa, o que você acredita, o mercado ali não vai ultrapassar se não tiver motivo, ok? Então vamos pegar aqui além de mais alguns outros números. Vamos ver outras faixas de preço. Aqui, por exemplo, temos um número importante aqui nessa faixa de preço? Temos sim. Olha só aqui. Observem bem, né? Essa outra região. O mercado virou suporte aqui, depois rompeu, bateu um pouco como resistência, fez um pullback para depois ir lá para cima. Bateu aqui de novo, aí chegou muito próximo aqui, bateu aqui e aqui novamente bateu para depois romper. Lembrando aqui, nós não estamos utilizando um gráfico de minutos, estamos utilizando um gráfico semanal. Quando o mercado respeita uma faixa de preço como essa no gráfico de semana, olha só quanta porcentagem dá para ganhar aí. Olha quantos por cento o mercado retraiu em 25 dias, 28%. Aí o mercado voltou novamente, bateu no número e retraiu 26%. E olha lá da onde veio a nascente desse número, né? Começou lá atrás a briga por esse preço justo. 32,18, 32,20 de BTOW3. Qual outro número importante conseguimos identificar? Essa faixa de preço aqui será? Sim, claramente, visualmente aqui, qualquer um que olhar para um gráfico consegue enxergar esse ponto, ok? Então temos aqui esse número que segurou duas vezes aqui, né? Muito provável que anteriormente o mercado também já tinha passado por aqui. Depois, quando rompeu, observem bem, quando rompeu, desceu forte, mas quando subiu, olha onde que ele bateu novamente lá, bateu lá, ok? Bateu lá e derreteu. Então vejam bem como é um número importante para o mercado, ok? Então ele vira suporte, rompe, vira resistência, rompe, vira suporte e olha só que número decisivo, né? Bateu aqui, rompeu aqui, bateu aqui, bateu aqui e depois olha só, subiu, quando voltou, segurou novamente e subiu, aí rompeu e veio testar os números de baixo, ok? Então o que eu estou passando para vocês aqui? É um tipo de leitura da análise técnica utilizada estrategicamente por grandes players e até mesmo por grandes traders do mercado que operam pesado no mercado, onde eles tomam decisões com grandes lotes, porque nessas faixas de preço, se o mercado rejeita, se o mercado está numa tendência de baixa e chega lá nesse número e rejeita o rompimento, eles conseguem pegar uma volta ali com uma boa porcentagem de retorno. O risco fica bem baixo porque ele está comprando uma região que se romper ele zera, mas que se voltar ele pega um movimento contrário bem forte, ele ganha muito mais do que ele perde, ok? Só para enfatizar uma coisa, esse tipo de análise alguns traders costumam até mesmo ensinar de forma paga. É caro até mesmo para passar uma informação como essa. Mas eu acho que como o nosso mercado está evoluindo, todo mundo tem o direito de entender aí como grandes traders ou players estão analisando os preços, decidindo quais são os números de ouro do mercado.
ok? É bem simples a análise. Alguns vídeos pelo YouTube você vai perceber que alguns professores acabam fazendo análise, colocando os números lá, mas eles não exemplificam corretamente o que é isso, ok? Então esses são os números de força, como analisa, como interpreta, a identificação dele no gráfico. E aí a gente pode até ver em gráfico intraday, por exemplo. Vamos pegar aqui o gráfico de dólar, só para vocês verem também se funciona ou não. Porque esse é um tipo de leitura que é para todos os mercados. Olha aqui que no dólar já está até feito, né? Aqui eu tenho o gráfico semanal do dólar. Veja aí as regiões que o mercado do dólar brigou. Olha só que coisa interessante, né? O dólar passou aqui uma vez, depois passou por aqui, depois passou por aqui, passou por aqui. Olha como o dólar passa por esses números também e respeita. Olha só aqui também, ó. Aqui foi uma pequena resistência, rompeu, depois virou um suporte, aí rompeu, virou resistência, e olha aqui, brigou primeiro para depois romper. Lembrando que estamos vendo um gráfico semanal, não estamos observando um gráfico diário, um gráfico de minutos. Uma queda disso aqui no dólar já equivale a 200 pontos, ok? Isso funciona também, professor, para gráfico intraday, gráfico de minutos? Funciona. Vamos dar uma observada aqui nos gráficos de minutos. Olha só, vamos pegar aí, por exemplo, alguns exemplos de números de força. Deixa eu só apagar esses números daqui. Vamos pegar alguns exemplos de números que foram formados no decorrer dos dias. Olha só, temos aqui essa faixa de preço desse dia, que foi decisiva para os próximos dias também. Olha só que coisa interessante. A partir desse dia que o mercado respeitou essa linha, formando esse suporte aqui, no dia seguinte o mercado rompeu, testou como resistência, caiu, fez movimento de baixa. Quando subiu no outro dia, novamente rejeitou e caiu, até que aqui rompeu, mas no dia anterior abriu abaixo, rompeu, ficou forte para cima. Quando ficou forte para cima, olha aí que o mercado fez, retornou ao número e voltou a subir, ó. Coisa bem interessante, né? Esse tipo de leitura passa despercebida muitas vezes aí por quem está estudando análise técnica, ok? Não é muito enfatizado nos cursos de nivelamento, os cursos básicos de análise técnica que você pega no YouTube ou em qualquer outro conteúdo aí, e-books e tudo mais. Até porque isso aqui, na verdade, é conteúdo que é para ser vendido, algo que é para ser cobrado, é algo valioso. Então, acredito que muitos ainda só não ganham dinheiro no mercado porque simplesmente considera que o que é mais, ou seja, o que é mais caro tem mais valor. E nem sempre é isso. Isso daqui pode ser implementado, esse tipo de análise é implementada dentro das estratégias de muitos outros traders por aí, outros players do mercado. Eu particularmente tenho a minha estratégia, tenho a minha regra de operar, e eu nunca deixo de marcar os números de decisões do mercado, que são os números de força. Tem que ter no gráfico de vocês, ok? Então aqui eu estou passando para vocês esse estudo só para aprender na prática aí como que nós, traders do mercado que tem consistência, conseguem operar. Esse tipo de análise é a mesma análise que ensinam aí em cursos de scalping de dólar, ok? Seja scalping de dólar, seja scalping de índice. Não são todos os pontos que é para você ficar fazendo operações. Existem pontos decisivos onde você pode fazer uma operação de scalping muito boa, ou até mesmo uma operação de tendência muito boa. Então aqui eu estou passando para você, espero que você entenda essa lógica, marque esses números e tenha paciência, disciplina do mercado, respeitar esses pontos e decida ali se você vai operar o scalping ou a tendência, ok? Olha só, é como eu mencionei, o rompimento, né, faz a quebra da linha, e quando o mercado volta a retornar, ele retorna na resistência agora como suporte. Se o mercado não romper, se o mercado não ficar para baixo, não é para você vender, é para você comprar. Essa é a lógica. É que na maioria das vezes os traders, quando o mercado chega num determinado nível, era para ele vender aqui, ele não vendeu. Aí era para ele vender, mas aqui não vendeu. É quando o mercado chega aqui embaixo e toma a decisão que ele quer vender, porque agora ele vê que o mercado está caindo, mas depois que o mercado já caiu, você tem que repensar, avaliar o gráfico e ver se o mercado já não caiu até perto de um número, ok? Então, nesse exato momento é onde muitos traders aí, pessoa física, erra, vende em cima dos números, onde vai ser absorvido pelo mercado, ok? Quem vendeu aqui em cima vai realizar lucro nessas faixas de preço. Por quê?
Porque quando ele olha para o gráfico, ele viu que esse preço aqui já foi importante e decisivo muitas outras vezes. Ninguém quer arriscar ficar contra esse número, a não ser que ele tiver motivo para romper e ficar abaixo. Vamos continuar dando uma olhada aqui no gráfico intraday para ver algumas outras leituras. Então esse número, vamos ver alguns outros. Essa parte de cima também, né? Essa resistênciazinha aqui que formou. Então nós temos aqui mais uma resistência. Vamos ver aqui embaixo, né? Olha só essa faixa de preço também, muita briga. Ok. Então aí você vai me questionar, nossa, então a gente compra nos pontos onde compra e vende nos pontos onde é consolidação ou não? Sim. Na maioria das vezes esses pontos se tornam ponto de inflexão. O mercado ele pausa ali, ele inflexiona o movimento voltando contra ou rompendo e indo forte a favor da outra direção, ok? Então vamos marcar. Por que eu estou marcando esse número aqui, né? Estou marcando esse número porque ele já passou aqui uma vez, passou aqui outra vez. Depois, quando o mercado subiu lá em cima, voltou. Olha só, bateu aqui outra vez, bateu outra aqui a vez, outra vez, ó, outra vez aqui, outra vez aqui. São inúmeras vezes que ele passou por aqui. Aqui também, aqui, assim como nós já vimos. E aqui, por quê? Porque aqui já passou aqui, passou aqui, passou aqui. Olha só aqui. Depois rompeu aqui. Testou como resistência. Agora rompeu aqui. Então, a gente vai marcando esses números, deixando no gráfico. São através deles aí que a gente toma as nossas decisões. Olha só aqui também. Por que aqui, professor? Porque aqui eu tenho uma resistência. Depois rompeu quando testou. Testou como suporte. Aí voltou um pouquinho para cima e derreteu para baixo. Ok? Aí novamente o mercado veio, ó, vamos dar um zoom aqui só para vocês verem que parece que não dá oportunidade, mas olha aqui, ó, essa inflexão do mercado aqui já é scalping para quem faz trade aí de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, são números decisivos, são trades com probabilidades de até 99% de chance de acerto, ok? Então, por isso, aprendam a analisar o mercado, tenham mais paciência, entenda a lógica. Quando nós estamos falando de mercado, você precisa primeiro entender a essência. O que é o mercado, na verdade, né? Aí você vai descobrir que o mercado, primeiro, tudo começa sendo um ativo. Aí após o ativo vem o preço. Depois do preço tem que ter os negociadores que vai ofertar, que vai procurar demanda. Então vai ter oferta e demanda. E aí vai vir o tamanho dessas ofertas e demandas, que são o volume, que é o combustível do mercado. Se não tiver volume, o mercado não tem como andar. Então não adianta ter preço, não adianta ter o ativo, não adianta ter nada se não tiver ali o volume do mercado também, ok? Então precisa ter gente negociando. Então de certa forma, então o mercado é isso, é preço, volume e o ativo que você está operando, que é o que você escolhe para operar. Então o mercado nada mais é do que o preço e o volume. Preço é o que determina se está caro ou barato, e volume é o que determina o quanto ele anda e o quanto ele não anda, ok? Então espero que vocês tenham entendido aqui já um pouco sobre essa leitura, como identificar os números de ouro no gráfico. Espero que fique bem claro. Eu não queria que a videoaula ficasse bem comprida, mas se eu estou entregando um material, eu quero que vocês realmente aprendam, ok? É de grande poder isso daqui. Você que já entende um pouco aí de leitura de mercado e como operar, estude qual é a melhor forma que você vai utilizar, se é scalping ou se é tendência. Lembrando, eu sou trader, eu já fui muito scalping, eu ganhei muito dinheiro fazendo essa estratégia. Até hoje ainda, quando eu tenho tempo para ficar operando um dólar, eu faço scalping em dólar somente em cima dessa análise. Tem traders aí batendo meta de mesas proprietárias utilizando só essa análise. Eu vou passar para vocês aqui como identificar aqui no gráfico de uma forma mais simples. Vamos colocar um gráfico aqui antes de terminar a aula. Um gráfico de 4 pontos do dólar. É um gráficozinho um pouco mais pesado. Isso é um gráfico atemporal. Ele não depende de tempo, né, para ser formado os candles. 4P equivale a 2 pontos. Então cada barrinha dessas são 2 pontos de variação. Então daqui de cima até lá embaixo tem que dar 2 pontos, ou daqui de baixo até aqui em cima tem que dar 2 pontos. Então observe como você vai conseguir identificar os números de força mais fácil dentro desse gráfico aqui, né? Então o que nós temos? Olha só, dentro desse gráfico eu consigo ver
Porque o ponto de briga está aqui, ó. Olha só quantos candles bateu nessa faixa de preço e voltou. Olha só que número importante aqui nessa faixa de preço. Ou é aqui, você decide, ok? Mas que aqui tem número de força, tem. Aqui você vai fazer suas considerações. Olha só, você vai marcando. Quando você consegue enxergar a flutuação do preço com mais clareza, como nesse gráfico, você consegue ver ainda mais fácil os números de força sendo formados. Olha só que beleza. Qual foi o último número de força desse movimento? Foi aqui, ó. Olha como o mercado brigou. Se ele retornar algum momento aqui, é suporte, ok? Então você vai marcando essas faixas de preço onde o mercado passa inúmeras vezes e você vai conseguindo identificar os números operacionais aí. Para DI, essa estratégia também funciona perfeitamente. Ela não se trata só de uma análise, é um tipo de análise estrategicamente definindo preço justo. Preço ali que o mercado vai procurar a justificativa para segurar ou não aquela faixa ali. Que são números que alguém está protegendo. Então se alguém protege, é em cima dessas proteções que a gente se escolhe e opera, ok? Se isso funciona para índice, funciona para dólar, funciona para DI, funciona para ações, funciona para Forex, funciona para qualquer tipo de análise. O mercado se define em preço, ok? Preço e volume. O fluxo é um pouco mais complexo, mas o fluxo também toma base nos números de força para tomadas de decisões, ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato aí. Já sabem o meu canal, acompanhem no YouTube, acompanhem na página no Instagram. Estou sempre postando novidades lá, sempre mostrando resultados. Eu tenho um projeto bem bacana. Também fique por dentro aí dos cursos que eu lanço. Eu tenho minha metodologia. Isso daqui faz parte da leitura da minha metodologia. Eu utilizo com regras de coloração para definir a tendência. É o meu tipo de analisar o mercado. É uma estratégia proprietária minha. Eu analiso o mercado através dela, marco os meus números e isso aqui é a base de tudo, ok? Só lembrando que esse tipo de análise é muito valiosa. Então estou entregando algo aí de grande valor para você. Um forte abraço e tamo junto.